Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre como lidar com seus filhos escravizados pela música do mundo. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você receba o aviso do YouTube toda vez que eu coloco um vídeo novo. Esse vídeo nasceu das inúmeras mensagens que eu recebi de pais preocupados com os filhos mergulhados no consumo de músicas que realmente não fazem bem para a sua alma. Eu já fiz alguns vídeos aqui no meu canal que são extremamente importantes para você, pai e mãe, conhecer esse aspecto no mundo espiritual. Eu falei sobre a atmosfera espiritual no mundo da música, eu falei sobre jurisdição espiritual, eu falei sobre como você libertar a mente, falei de memórias do passado, como é que a mente funciona, como é que o cérebro absorve música. Então eu vou deixar todos esses vídeos aqui no descritivo desse vídeo para que depois você vá lá e assista, porque dentre outras coisas, além de ensinar a Bíblia, além de falar sobre o mundo da música, eu quero que você tenha um material para você entender como o diabo trabalha na mente humana e trabalha para destruir a vida de um ser humano, tá bom? Muito bem. Não precisa ser muito sábio, né, para entender que a mente humana é o maior tesouro que o mundo espiritual briga. A mente, o controle da mente é algo tão poderoso que não é à toa que as empresas de comunicação investem milhões e milhões e milhões para lançar novos filmes, novos produtos, novas músicas para conquistar o coração daqueles que estão em busca de uma resposta. Exatamente. E o porquê disso? Tudo começa em Eclesiastes capítulo 3:11, com Salomão, quando ele nos explica algo tremendo que Deus fez em nós, na nossa natureza humana. Ele diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, dentro do ser humano existe um buraco gigantesco chamado eternidade, e esse homem não consegue discernir ou descobrir o que seja esse buraco, né? Você já deve ter ouvido alguém falar que dentro do homem existe um buraco que é do tamanho de Deus, e é isso que Salomão está falando nesse versículo. E sim, é possível que uma pessoa se torne viciada em música. O vício em música pode ser definido como um comportamento compulsivo, descontrolado, relacionado ao consumo excessivo de música, interferindo negativamente na vida diária e causando prejuízo na área pessoal, social, profissional, acadêmica, mas principalmente no aspecto espiritual. Sabe por que eu falo isso? Porque música, em primeira instância, é uma experiência espiritual. Assiste o meu vídeo sobre atmosfera espiritual em música que você vai entender. Está no descritivo desse vídeo de hoje, depois você assiste lá. Mas o vício de música, ele é medido por um termômetro. E esse termômetro chama-se tempo. Quanto tempo a pessoa gasta ouvindo música e qual o fruto ou o comportamento oriundo daquela experiência de ouvir música compulsivamente. E existem diferentes formas de vício em música. Alguns deles, por exemplo, olha, dependência emocional. Lembra que eu falei do buraco da alma? Uma pessoa, ela pode se tornar dependente de música como uma forma de escapismo ou para lidar com emoções negativas, algum trauma que a pessoa passou, ou ela está lidando numa fase da vida, isso é muito comum na fase dos adolescentes, né? Essa pessoa pode sentir a necessidade constante de ouvir uma música para regular o seu humor ou evitar lidar com problemas emocionais que estejam agregados ao seu dia a dia. Isso é muito comum, porque às vezes você quer ouvir uma música para anestesiar a sua alma. E aquilo começa a ser uma anestesia tão grande que você ouve uma, ouve duas, ouve três e vai ouvindo. Entendeu? De forma que você não consegue parar de ouvir. A pessoa não consegue parar de ouvir. Outra coisa é o comportamento compulsivo.
O vício de música pode levar a um comportamento compulsivo, onde a pessoa passa longas horas ouvindo música, negligenciando outras responsabilidades e atividades importantes. É muito comum quando isso aconteça, por exemplo, as notas dos filhos decaem na escola. E hoje, com a mídia social, sabe, TikTok, a facilidade que você tem de consumir música, né? Você tem o acesso ao seu filho, os jovens de hoje têm uma experiência de consumo de música muito diferente do que foi a minha, que foi a sua, provavelmente. Né? Hoje eles entram lá na internet e colocam com a música que ele quiser, a hora que ele quiser. No nosso tempo não era assim. Então ele é bombardeado diariamente de um volume absurdo de músicas de mais determinadas, diferentes nuances e diferentes aspectos espirituais também. Então o comportamento desse jovem pode estar diretamente relacionado com o tipo de música que ele ouve. Por quê? Porque na música que ele ouve vai existir uma mensagem, essa mensagem é exatamente o espelho da alma de quem canta ou de quem compôs, e aquilo pode sim influenciar a mente e o comportamento daquele jovem. Outra forma de você perceber se existe um vício ou não é que esse jovem está constantemente buscando novidades, entendeu? Explorando constantemente novas músicas, ou desse artista, ou de artistas semelhantes, ou de estilos de música semelhantes. Então ele está sempre indo atrás, querendo saber, em detrimento a outras áreas da sua vida, né? Então não quer sair, não quer fazer nada, ou faz com os amigos, ou são os próprios amigos que estimulam o consumo dessas músicas que podem gerar todo esse transtorno na vida dos seus filhos. Como em qualquer vício, tá? Você pode sim ter consequências negativas. Pode afetar o relacionamento, pode afetar o desempenho na escola, profissional, dependendo da idade, né? Pode causar isolamento social. Exatamente, às vezes você está num local onde as pessoas só ouvem. Isso aconteceu na minha adolescência. Eu gostava de muito rock, e onde eu ia, por exemplo, na igreja, as pessoas tinham meio que repulso. Então eu era o roqueiro, o adolescente roqueiro, com cabelo comprido, que ficava no canto. Não queria saber de conversa com ninguém. E alguns profissionais de saúde mental, como psicólogos, terapeutas, eles podem ajudar essa pessoa a entender as causas de um vício em música e desenvolver estratégias para lidar de uma maneira saudável com isso, né? Eu vou te dar uma estratégia, tá? E essa estratégia ela nasceu de uma experiência pessoal que eu passei não com os meus filhos, mas como filho eu passei com a minha mãe. E antes de falar dessa experiência com a minha mãe, eu quero trazer para você a lembrança de uma história na Bíblia, de Josué, capítulo 2. E quando o Senhor me colocou no coração esse tema, Ele colocou essa frase para mim: fale sobre Jericó. Nossa, aquilo para mim fez tanto sentido naquele momento, né, que eu rapidamente comecei a lembrar da história. Aliás, eu conheci Jericó, eu estive em Jericó, e você deve conhecer a Bíblia, né? E lembrar que Jericó, depois que o povo atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, deram de cara com uma fortaleza gigantesca, que era exatamente a cidade de Jericó. E o que tinha que fazer com aquilo? Porque aquilo era o primeiro grande obstáculo que existia naquela terra. E então 2 espias são enviados para dentro da cidade de Jericó e acabam se hospedando na casa de uma prostituta, a Raabe. Essa mulher ela é tão importante na Bíblia que ela foi citada na genealogia de Jesus. Isso é uma coisa muito, muito fascinante que a Bíblia faz. E tem uma razão. E a razão é que ela protegeu esses espias, né? Então, o que isso tem a ver com o que eu quero compartilhar com você? Muito. Porque o seu filho ou a sua filha que está ouvindo essas músicas, eles estão presos dentro de uma Jericó mental. E essas músicas criam na mente humana uma forma de pensar e uma forma de ver o mundo. E passa a confrontar os seus valores
de uma maneira muito direta, vamos assim dizer. Alguns chamam isso de conflito de gerações, alguns chamam de filhos rebeldes. A ciência tenta explicar pelo fato do adolescente estar desenvolvendo, descobrindo a sua personalidade. Algumas coisas já não são mais aceitas, né? Eles querem querem ter o seu quarto fechado, querem ter o direito de escolha de roupa, o corte de cabelo e o estilo de música. E isso cria um distanciamento entre pais e filhos. Deixa eu te explicar, isso acontece comigo como pai, e aconteceu comigo como filho em relação aos meus pais. Isso é natural, isso é um desenvolvimento natural do ser humano. O que é chave é que o diabo aproveita esse momento para entrar dentro dos relacionamentos humanos. Por isso que é muito importante essa história de Josué. Eu vou te explicar o porquê. Nesse contexto da história, a gente vê a importância da coragem desses espias. E assim, a importância de Raabe, a coragem que ela teve. Sabe por quê? Raabe, ela demonstrou coragem ao esconder os espias ali dentro. Enfrentar o vício dos seus filhos, de sua filha, requer coragem. Requer de você uma tenacidade e o exercer da sua autoridade como pai e mãe, com sabedoria. Enfrentar o vício de música pode ser assustador. Por quê? Porque pode se transformar numa briga, numa batalha, numa cara fechada durante dias e dias, e você fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque o filho se tranca dentro daquela Jericó e dali não quer sair. Mas é necessário coragem para você reconhecer a situação e buscar ajuda no Senhor em primeiro lugar. Depois, o poder da fé. Raabe colocou sua fé em Deus ao ajudar os espias. Da mesma forma, ter fé em Deus pode ser uma força motivadora para você ajudar o seu filho ou a sua filha a superar o vício. Acreditar que Deus é capaz de trazer libertação e transformação pode trazer esperança e fortalecer a determinação de buscar essa libertação. Resumindo essa última ideia, não subestime o poder de oração e não subestime o poder de Deus. E depois tem outra coisa, a importância de apoio. Raabe não só escondeu os espias ali, mas ela buscou uma forma de ajudá-los a escapar em segurança. Da mesma forma, no combate ao vício, né, é crucial ter um sistema de apoio. E esse sistema de apoio podem ser outros pais orando com você, pode ser um grupo de oração, pode ser até mesmo amigos mais próximos do seu filho que você conheça e possa conversar. Existe talvez a necessidade da mudança de ambiente. Muitas vezes será preciso você tomar atitudes drásticas, né? Lembra que a Raabe permitiu que os espias escapassem ali de Jericó através de uma corda pela janela, fora das muralhas da cidade. Da mesma forma, para superar o vício, pode ser necessário fazer mudanças no ambiente, nas influências negativas que cercam o seu filho, mudar de ares, estrategicamente, sem que ele perceba, sem que ela perceba, mas você, como autoridade, você pode. Isso pode, às vezes, significar até o extremo, se você quiser afastar de pessoas mesmo, da cidade. O problema é que a internet existe e isso é muito complicado pela internet. Mas quando o Senhor estava falando para mim, algumas coisas vieram muito claras. A pior estratégia é a ignorância. E o que eu quero dizer com isso, a ignorância, é a sabedoria de Josué em mandar os espias para Jericó é paralelo à ideia de você, como um espia, entrar dentro da Jericó do seu filho. Como assim? Em primeiro lugar, e o que eu aconselho, conheça as músicas que o seu filho ou sua filha está ouvindo, sem julgar. Vai até, cara, o que você está ouvindo? Deixa eu ouvir o que você está ouvindo. Ah, passa para mim, me dá seu playlist, quero conhecer. Sem julgar, sem taxar nenhum rótulo. Óbvio que existem músicas que vão ser tão óbvias, né? Imoralidade sexual no Brasil, por exemplo, funk, aquele lixo de música,
só vai ter lixo, só vai estar falando de quê? De baixaria, de sexo, imoralidade. Então, eu ouvi um pastor falar uma coisa tão tremenda esses dias, não lembro se foi na internet, algum irmão compartilhou, não lembro. Ele falou o seguinte, aquele homem, abre aspas, você, muitas vezes, perde o acesso e perderá o acesso ao coração do seu filho. O acesso máximo que você vai ter vai ser o ouvido dele. Então não cesse de falar a palavra de Deus, não cesse de aconselhar. Filho, se você está ouvindo esse monte de coisa, filho, olha o que essa letra está falando para você, está falando para você ter sexo, e sexo antes do casamento não é uma bênção de Deus. Tem que falar, tem que trazer a memória, tem que ser chato às vezes, com amor, com jeito, com tato. E o fato de você não entrar no coração, você tem que lembrar que você tem acesso ao único que é capaz de entrar dentro do coração do seu filho. Chama-se o Senhor dos Exércitos. Então, quando você está dentro da Jericó do seu filho, a primeira coisa que você faz é conhecer o seu inimigo, é conhecer a estratégia do seu inimigo. E qual é o seu inimigo? Seu inimigo é seu filho? Seu inimigo é a banda? Não, é o que está sobre ele, é o que está sobre a música. Lembra que em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5, vou ler aqui para você, que diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e entendimento à obediência de Cristo. E é isso que você quer fazer. Quando você conhece a fortaleza por dentro, você começa a entender como que você pode, pela palavra e pela oração, a começar a destruir a mente que Satanás está construindo dentro daquela fortaleza. E quando você faz isso, quando você conhece o entendimento da letra da música, esquece melodia, esquece harmonia, eu estou falando da mensagem. Porque muitas vezes aí no Brasil, seu filho não entende nem inglês. Então você tem que começar na letra da música, entender o que está sendo cantado. Ah, Márcio, mas então é música, meu filho vai em rave, eu não sei como é que é, ou é música instrumental. Aí o lance pega. Por quê? Porque aí é estritamente espiritual, você não tem letra. Então aí é oração. Não tem jeito. Aí é oração. E conhecer de novo a fortaleza aonde seu filho está preso, a sua filha está presa. Por que muitos adolescentes começam a se cortar e de repente esse comportamento está associado a um tipo de música, a uma determinada artista? Eu fiz no vídeo 10 de Satanismo na Música sobre a Billie Eilish, que é uma menina extremamente depressiva, que as músicas são extremamente depressivas, e tem lá o testemunho de duas mães lidando com seus filhos com esse tipo de problema. Então, quando você descobre o conteúdo, quando você descobre o que está sendo cantado, você descobre o que está sendo entoado na mente do seu filho, mesmo que ele não conheça a língua. E quando você descobre isso, você começa a descobrir quais são os sentimentos da alma, por que ele está se comportando daquela forma, e aí você conhece quem? Conhece o inimigo, conhece a obra do inimigo, e agora você pode montar uma estratégia. Foi isso que aconteceu em Jericó. Deus mandou que 2 espias entrassem lá para que eles conhecessem a Jericó por dentro. Depois montaram uma estratégia. Deus deu a estratégia. A estratégia pode parecer louca aos olhos humanos, e é louca, porque ele tinha que marchar com a Arca da Aliança durante 7 dias. No 7º dia ele marcharia mais 7 vezes naquele dia, tocaria trombeta, gritaria para as muralhas caírem. Mas o que Deus está nos ensinando nesse contexto? Não só você conhece agora a fortaleza por dentro, você conhece a alma do seu filho, você conhece as suas emoções que estão quebradas, você pode ministrar em amor e sabedoria através da palavra, você pode se aproximar dos seus filhos, você pode se relacionar de uma forma que você de repente não fazia antes. E agora você vai em oração, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, e você vai estabelecer o perímetro do reino de Deus em volta daquela fortaleza onde está preso o seu filho. Foi isso que Josué fez. Então, isso significa que você vai orar diariamente pelo teu filho. Isso significa que você vai montar uma torre de vigia de oração, e clamando dia e noite pelo seu filho. Porque foi dessa forma que as muralhas de Josué caíram.
A gente subestima muitas vezes o poder da oração. Porque parece que a gente ora uma vez, ora 2 vezes, ora uma semana e nada acontece. Mas você esquece que o diabo está dia e noite semeando na cabeça dos nossos filhos. Dia e noite, sem parar. Eu quero colocar aqui o testemunho da minha mãe, porque eu era roqueiro, fui metaleiro, tinha cabelo comprido, coisa horrorosa. Minha mãe falava que era horroroso, né? Eu gostava pra caramba da minha cabeleira, mas um dia eu me toquei. Mas eu quero que você ouça o testemunho da minha mãe. Eu sou mãe do Márcio Teixeira, um servo de Deus, e vamos falar alguma coisa sobre a nossa convivência como mãe e filho. Márcio foi terrível na adolescência, foi rebelde, foi bravo, foi malcriado. Teve uma época que ele gostava daqueles rock pauleira, aquilo enchia o meu coração assim de tristeza. Eu falei, ó Senhor, tanto que eu ensinei ele a tua palavra, os teus louvores, seguir no teu caminho, será que ele vai ficar nesse mundo de rock progressivo e outras coisas? Mas eu não deixava de orar por ele e pelos outros filhos, né, em todos os momentos que eu lembrava, das madrugadas que Deus me acordava, porque a gente precisa saber que tem que aproveitar todos os momentos para interceder pelos filhos. De acordo com os ensinamentos bíblicos, o que a gente tinha dentro de nós era para passar para os nossos filhos, era para estimulá-los a seguir no caminho do Senhor. E o que eu tinha era o que? Era música. Eu era musicista na igreja, eu tocava, tá? O meu marido sempre cantou também, então nossos filhos tiveram dentro da nossa casa um aprendizado musical de louvor, inclusive. Então Márcio, quando começou a aprender a tocar violão, a guitarra, tal, o baixo, ele se engajou num grupo de adolescentes. Mas vocês sabem como é que é grupo de adolescentes, né? De vez em quando tem umas brigas lá, tem os desentendimentos e tal. E, infelizmente, isso fez com que ele se afastasse. A briga foi tão forte, foi tão significativa assim para ele, de maneira negativa, que ele achou melhor se separar do grupo e nunca mais voltou. E aí ele foi para as baladas, ele começou a tocar em barzinho, ele começou a tocar em outros ambientes que não aqueles por onde ele tinha sido educado e orientado. E isso entristece o coração de uma mãe, né, de um pai. E eu fiquei muito preocupada, mas muito preocupada mesmo. Então, quando ele saía, que eu sabia que ele ia para as baladas, para tocar nos bares do mundo, eu orava, eu ficava em pé na sacada da varanda, esperando a volta dele e orando e pedindo que Deus guardasse, que as misericórdias do Senhor se derramassem sobre a vida dele, sobre o ser dele como um todo, e mostrasse que aquele não era o caminho. E a gente sabe que vivendo em São Paulo, uma cidade muito violenta, muito movimentada, a gente está sujeito a muita coisa, durante o dia e nas madrugadas. E essa era a minha preocupação. Então, a hora que ele saía para as baladas, eu procurava alguns versículos significativos da Bíblia, que eu tinha ensinado para ele, e colocava a Bíblia dele aberta em cima do travesseiro, para que quando ele chegasse, ele lesse aquele versículo e soubesse que eu estivera orando por ele. Então eu fui criando assim uma dependência tamanha de Deus nessa conversão, nessa volta de Márcio para o Senhor, que se tornou assim quase que uma obsessão. O Senhor me acordava e me acorda até hoje
porque hoje, não só pelos filhos, mas pelos netos, a gente tem que orar, porque o mundo de hoje, dos netos, está bem diferente do mundo dos filhos. E eu oro toda madrugada, quando Deus me acorda, para pedir a intercessão dele na vida de Márcio, na vida da família dele, dos filhos dele. E foi assim, dessa maneira que Deus tocou, usou uma pessoa para conversar com ele, para tocar na vida dele e fazer com que ele se voltasse para Jesus novamente. Então, aconteceu que um belo dia, Márcio chegou em casa e falou para mim que tinha se convertido, que tinha tido uma experiência com Deus, voltando para o aconchego do coração do Pai, né? Pai Deus. E aquilo, de certa forma, se eu fiquei alegre, de certa forma também me assustou, porque como que eu ia acreditar que depois de tanta farra, depois de tanta bagunça, Deus tinha resgatado ele de novo? Mas foi verdade. E tanto é verdade que de lá para cá ele se tornou um servo do Senhor, fiel, compondo músicas inspiradas que saem do fundo do seu coração. Ele compõe, escreve e faz meditações e grava vídeos, todos eles focados na palavra de Deus. Então isso é um incentivo para que você, mãe, que está passando por problemas sérios com seus filhos, certamente, também se derrame aos pés do Senhor e também busque a presença do Senhor, porque Ele é fiel, Ele faz a obra, Ele resgata, Ele limpa o coração de todo pecado, de todo mal. E eu faço parte de um grupo de oração em que nós oramos umas pelas outras, umas pelos filhos das outras. E olha, os problemas não são poucos. Os problemas são grandes, são difíceis. Às vezes nem tanto problema de saúde, mas problemas de ordem moral, espiritual. E a gente se debruça aos pés do Senhor toda semana, orando por esse motivo principal, o nosso filho, os nossos filhos. Então eu estimulo cada uma mãe que está ouvindo, está vendo esse vídeo aqui agora, a não desistir de dobrar os seus joelhos, de interceder pelos seus filhos, de buscar o Senhor para resolver as mínimas dificuldades que aparecerem, porque só Ele é quem faz esse tipo de resgate, de salvação, de limpeza na vida da pessoa. Então eu estou alegre nessa hora por poder testemunhar junto a vocês e dizer que eu espero que o Senhor ainda faça grandes coisas através da vida do Márcio. Pois é. Eu sou grato a Deus porque minha mãe orava por mim, e orou muito por mim. E foi tão incrível que mamãe não tinha pavor do Kiss, né, cara? Não queria saber daquela banda horrorosa. Mas ela, de certa forma, ela entrou dentro da minha fortaleza. Ela entrou dentro da minha fortaleza quando ela colocava a Bíblia aberta em cima do meu travesseiro. Aquilo era muito poderoso, um gesto simples. Mas o que ela estava falando? Não se esqueça do Senhor. Deus não se esquece. Tema o Senhor. E toda vez que eu chegava em casa que eu via aquilo, eu falei, caramba, minha mãe está orando. E aquilo me constrangia diante de Deus. E sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a trazer... foi muito... Eu lembro como se fosse hoje. Eu gostava muito de Kiss, eu era muito rebelde, né? Era uma coisa muito esquisitíssima. E meses antes da minha conversão, eu já começava, já tocava, né? Estava aprendendo, né? Tinha aula, etc. Eu comecei a ouvir outros tipos de música, porque eu estava ouvindo música. E eu comecei a ouvir outras bandas. Por exemplo, Van Halen. Eu era fã loucaço
loucamente do Van Halen, porque eu descobri que o Ed Van Halen tocava teclado e tocava guitarra, e quando eu olhava o Ed Van Halen, olhava para a capacidade técnica, para o tipo de música, aquelas melodias, aquilo que eles cantavam, eu olhava pro Kiss e falava, ah, isso? E quando eu percebi que eu tocava as músicas do Kiss, eu falava, ué, é isso? É isso? É tão ridículo? Era isso que eu gostava? Eu comecei gradualmente a perder o interesse. Minha mãe nem sonha, nem sabe, ela nunca soube disso. E aí um dia eu entrei na casa de um amigo, e esse amigo, ele tinha um irmão mais velho, o cara era muito doido, mas ele tinha uns LPs de um guitarrista americano de jazz chamado Larry Carlton, que não tinha nada a ver com Kiss, cara. Eu tô falando de jazz, cara, um negócio nada a ver. E ele colocou uma música, e aquela música, eu achei aquela melodia tão maravilhosa, e eu acho que Deus sabia que eu gostava de melodia, né? Claro que ele sabia. E ele me pegou pela melodia. E quando eu tava ouvindo aquela música daquele cara, eu comecei a ficar literalmente enfeitiçado, vamos assim dizer. Eu vou usar esse termo aqui, mas eu sabia que tinha algo diferente na música daquele cara. E eu comecei a ouvir Larry Carlton, ouvi um álbum, falei, peraí, eu quero outro, pô, me empresta pra eu gravar. E comecei a pesquisar tudo do Larry Carlton, comecei a pesquisar. E aquilo, sem eu saber, Deus estava amaciando o meu coração para preparar para o evangelho, porque perdeu a graça, aquilo que eu ouvia perdeu a graça completamente. E isso foi a estratégia, isso foi a oração, isso foi destruir as fortalezas de dentro para fora. Não de fora para dentro, de dentro para fora. E aí aos poucos, meu coração foi amolecendo, até o dia que alguém me chamou para uma reunião de oração. Eu vou deixar o meu testemunho aqui, para que você possa também conhecer o meu testemunho da minha conversão, para você ver como foi. E a minha mãe teve um papel crucial, sem eu saber. E eu não me converti com a minha mãe, cara. Eu me converti em outro contexto, mas se não fossem as orações da minha mãe, muito provavelmente esse canal nem existia. Então, que esse vídeo abençoe a sua vida, que inspire você a você não desistir, a você confiar no Senhor e saber que o Senhor é Deus e não existe nada impossível para o Senhor. Não existe não existe pecado longe demais que o Senhor e a graça e a bondade do Senhor não possam alcançar. Eu sou o resultado disso. Eu creio. Eu quero que esse vídeo inspire a sua vida, tá? Então, se esse vídeo falou ao seu coração, se esse vídeo falou no contexto da sua vida, não deixa de escrever aqui a sua mensagem, clicar no botão de like e compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.